é realmente isso, né? Depende. Depende do seu objetivo, depende daquilo que você procura, tá? E eu vou explicar o porquê que eu tô dando essa resposta, tá? Tem um motivo. Bom, vamos lá. As redes sociais, aplicativos de relacionamento, na verdade, né? Não vamos confundir. Aplicativos de relacionamento existem já há um bom tempo, né? Eu já me inscrevi, né, em alguns aplicativos, Badoo, Tinder, né, Par Perfeito, Winner também, cheguei a me inscrever, fiquei, assim, eu nunca tive muita paciência, tá, gente? Então, assim, eu me inscrevia, não entrava, e às vezes deletava o aplicativo no celular, esquecia de excluir a conta, sabe? Eu nunca tive muita paciência, não. Eu falava, nossa senhora, parece uma entrevista de emprego isso daqui, pelo amor de Deus. Então, eu sempre fui meio impaciente para aplicativo, tá? Eu nunca fui uma pessoa, ai, que delícia, ai, como é legal conversar, não sei o que lá. Eu nunca tive muita paciência para isso, tá? Então, é uma questão pessoal minha, tá? Isso é meu. Tem pessoas que têm, super se identificam. Vamos fazer a seguinte reflexão. Eu, Patrícia, eu acredito muito, tá? Que é uma opinião bem particular, que quando lançou essa onda de aplicativo, a gente tinha, parece que, bem claro, assim, em mente, né, aquilo que era, no seguinte sentido: vou conhecer alguém para ter um relacionamento, né? Então, você escrevia lá, entrava no aplicativo, às vezes a pessoa não gosta de sair muito, né, ou tem dificuldade também, de se apresentar, né, ali pessoalmente, uma pessoa um pouco mais na solitude, não gosta às vezes de um barzinho, não gosta de uma balada, então ela via no aplicativo de relacionamento uma forma, né, dela conversar e conhecer pessoas, né, tinha, antes do aplicativo, só rapidinho, tinha muito, os grupos, não era isso, gente? Ai, meu Deus, as salas de bate-papo, meu Deus do céu. As salas de bate-papo. Quem entrou em sala de bate-papo? Eu. Acho que tinha da Ball, não sei, da UOL, sei que tinha, do Terra, né? As salas de bate-papo. Era muito legal, né? Era tema, né? E aí você entrava lá e eu chamava, adorava conversar, gente, sala de bate-papo. Nossa senhora, como me diverti. Gostava muito de conversar, sabe? Dar risada. Aí eu saía da sala de bate-papo, sabe? Às vezes eu saía do nada. Tá conversando com uma pessoa e falar, deixa eu sair. Olha, gente, sem noção, né? E eu agora ficar falando de reflexão, vai vendo. Mas enfim, né, gente? Eu disse pra vocês, também já cometi alguns erros aí. E a gente vai procurando melhorar. Eu, pelo menos, né? Enfim. E aí, vamos voltar para o aplicativo. Então, eu acho que era mais essa ideia, né, que a gente tinha antigamente, de entrar ali no aplicativo para realmente conhecer uma pessoa, né, desenvolver ali uma conversa com aquela pessoa, marcar, né, para encontrar a pessoa e ver se ia desenvolver um namoro, um relacionamento e tudo mais, né. Como bem antigamente, né, quando nem existiam, né, os salas de bate-papo, os aplicativos de relacionamento, né, eu lembro minha mãe comentando, né, tinha as festinhas, né, as matinês, tinha os vizinhos, a gente fazia muito baile de garagem, então, às vezes o menino tava interessado em você, né, e aí ele te chamava para tomar um sorvete, né, minha mãe contando as histórias, chamava para tomar um sorvete, ia no cinema, na matinê, e aí ele ficava ali sondando você, né? Aí você falava não sei o que lá, e marcava de sair de novo. Então, existia ali aquela conquista, né? O flerte, a conquista, né? E o homem, né? Ele estava interessado naquela mulher, então ele investia ali, né? Fazia todo o cortejo, né, investia naquela mulher, porque ele realmente ia se interessado, né? E no começo dos aplicativos de relacionamento, eu tive muito dessa sensação, né? Às vezes você tá conversando ali, parece que a pessoa realmente tá insistindo ali, né, em conversar com você, em querer saber da tua história, da tua vida, né? Não ficava só, mora onde, quantos anos, faz o quê, sabe? Da vida, né? A profissão. Havia esse interesse, né? E havia um interesse de você ver a pessoa,
né, fisicamente ali, conhecer a pessoa, né? Então você conversava ali, desenvolvia, a gente perguntava no começo, né? Acho que o Orkut, né? Tinha Orkut, eu acho que tinha ainda o Orkut, né? O ICQ acho que veio antes. Gente, participei de tudo isso, tá? E então parece que a pessoa tinha ali, né, aquele interesse e tudo mais. E aí eu lembro, eu começava a conversar com uma pessoa, né? E o outro vinha me chamar, eu nem dava muita atenção, né? Eu falei, não, eu tô conversando com esse aqui, eu não vou. Como que eu posso conversar com o outro, né? Eu tinha muito isso pra mim, né? Ah, mas não é justo, né? Eu tô conversando com o João aqui, não vou conversar com o Marcos. Até posso conversar com o Marcos, mas assim, é o João, né? Então, se chamar pra sair, eu vou sair com o João. Tô conversando aqui com o Marcos, mas não. Se o Marcos falar, vamos sair, não. Eu vou sair com o João, porque eu já tô conversando com o João há mais tempo. Então tinha, né? Eu, pelo menos, né? Eu tinha muito isso, né? Parece que, sei lá, tinha um comprometimento de algo que nem existia, mas existia uma possibilidade, né? Uma expectativa. No direito, a gente fala uma expectativa de direito, né? Não um direito. Quando você não tem um direito, você tem uma expectativa de direito. E era essa expectativa, né? Então era algo muito gostoso. E cheguei, né, a marcar para conhecer, né? Então aí a gente marcava num barzinho, né, num restaurante, no shopping, né? Cheguei a marcar no shopping, muito esse cuidado, né? Eu lembro que eu marquei uma vez com um rapaz no shopping e minha amiga foi junto comigo, né? Ela ficou de longe olhando. Muita preocupação assim com a segurança, né? Quem que será, apesar de estar conversando, mas quem que será que é essa pessoa, né? Então eu sempre tive essa precaução, né? Muito grande assim, né? Então eu não ia sozinha, uma amiga estava de longe observando, né? Ou então eu avisava, mandava ali a localização, olha, cheguei, ia no banheiro para avisar, ó, cheguei, tá tudo bem, amiga, eu vou ficar com ele conversando, aí qualquer coisa eu te aviso, quando chegar em casa eu te mando uma mensagem. Então tinha, né, eu deixava, ó, o nome da pessoa é esse. Eu sempre tive muito esse cuidado, né, da minha segurança, né, acima de tudo, e eu sempre encarei isso com muita responsabilidade, né. Querer sim conhecer alguém, né? Se permitir conhecer alguém, mas com muita responsabilidade, né? Quem será que é essa pessoa, né? Enfim, e conheci algumas pessoas legais, assim, boas, mas que acabou, né? Não virando ali num relacionamento, tá? Mas cheguei a conhecer, né, pessoas por aplicativos de relacionamento. Às vezes, então, conheci uma pessoa, saía para conversar com ela, tudo, não acontecia nada, ok, né? Aí, às vezes, saía para conhecer uma outra pessoa, a gente saía 4, 5 vezes, né? Ficava naquele beijinho, tudo, e, né, às vezes terminava, pode ser que estivesse conversando com outra mulher e tudo mais. Mas eu acho que era uma coisa, mas assim, no começo, de realmente, né, a gente, uma forma de conhecer pessoas e de ter um relacionamento no sentido de um namoro, né? Então, mais ou menos isso. Eu tenho essa percepção, né? Se você pensa diferente, enfim, coloca aqui, Paty, penso diferente, né? E tá tudo bem, né? Mas a minha percepção é muito dessa, né? E aí foi passando os anos, né? E eu saí, né? Acabei saindo de aplicativo. Tinha aquele pessoal, poxa, você tem que entrar no aplicativo, né? Você não gosta de balada, né? Tive o meu período de balada, ali os meus 18, 19 anos. Depois, assim, eu ia muito raramente, muito eventualmente, né? Eu e meu irmão, a gente tem pouquíssima diferença de idade, um dos meus irmãos, então a gente saía muito junto, né? Meu pai falava, você vai, ó, o seu irmão vai junto, tudo. Então, a gente estudava na mesma sala, a gente saía muito junto, né? Então, assim, normalmente quando saía pra balada era com meu irmão, né? E enfim. Então, eu nunca fui uma pessoa de curtir muita balada, não gostava de chegar muito tarde. Já cheguei tarde? Sim, né? Já cheguei 4, 3 horas da manhã, mas no outro dia eu ficava meio quebrada, mesmo sendo nova. Eu acho que eu sempre tive eu não vou falar assim, uma mente de velho, um comportamento de velho, porque não tem nada a ver, né? Eu acho que esse tipo de relação, né? Hoje você vê pessoas de 50 anos, que não são velhas, na minha opinião, de 60, nem de 60, gente. Hoje, apesar de ter o estatuto do idoso, tudo, as coisas mudaram muito, né? Eu vejo na academia pessoas de 60, 60 e poucos anos treinando com gás, assim, sabe? Uma qualidade de vida, realmente, que eu falo, nossa, eu me espelho nessa pessoa, sabe? Enfim, voltemos aqui ao tema da live.
E aí, falava, ai, Paty, você tem que entrar no aplicativo de relacionamento, desse jeito não vai, pá, pá, pá. Entrava. Aí saía, conversar com outro, e mesmo assim, nessa impaciência minha, sabe? Ai, coisa chata, ai, tá bom, né? Tudo bem, já fica nessa conversa, enfim, né? E às vezes não... Fisicamente, gente, às vezes a pessoa era bem legal, sabe? Assim, gostava de conversar tudo, mas quando marcava de encontrar a pessoa, você tinha que ter, sabe, uma afinidade, assim, né? Um interesse em realmente em ter ali um relacionamento com aquela pessoa, né? Em ter um beijo. Você tem que ter essa química, vamos dizer, né? E às vezes não rolava, sabe? Eu conversava ali e pessoalmente falava, ai, nada a ver, assim, entendeu? E eu sou muito dessas, né? Eu acho que tem que ter, né? Essa questão da química também. Senão, não vale a pena. Eu penso dessa forma, né? Não sei se tem pessoas que pensam de forma diferente, mas às vezes a pessoa é super agradável conversando, mas não, gente, não vai, sabe? E aí, se não vai, não tem como, né? Enfim. Fiquei um tempo fora de aplicativo de relacionamento. Depois de anos, acabei voltando. E eu percebi uma mudança bem grande, sabe? Nas conversas. Então, é assim. Quando eu entrava, muitos anos atrás, logo no começo, oi, tudo bem? A pessoa respondia, então ficava ali uma conversa, né? Às vezes você ficava, sei lá, 40 minutos conversando com a pessoa, né? E aí, depois, anos passaram, aí eu voltei de novo, né, pros aplicativos de relacionamento. Gente, você falava, oi, tudo bem? A pessoa, tudo, e você? Eu, tudo bem, né? Tudo ótimo. E aí a pessoa não puxava mais um assunto, sabe? Ou ela puxava um assunto, você respondia, e às vezes ela ia responder no outro dia, sabe? E nada contra, né? Porque às vezes tá na correria, tudo. Eu pensava assim no começo, deve estar na correria tudo, mas às vezes a pessoa tava online, não respondia mais. Aí eu comecei a pensar, poxa, tá falando comigo, tá falando com 20, né? Ao mesmo tempo, né? Tá falando com 30, enfim, quer falar, fala. Mas aí você vê que a pessoa, ela tá naquela ânsia. A gente falou ontem, né, na live, sobre uma carência afetiva. Então, qualquer pessoa, ok, entende? Ela quer ter alguém, não interessa quem ela é. Então, ela não tá ali porque ela viu a sua foto, se interessou, né, pelo que você colocou ali de informação. Ela não tá interessada em conversar com você. Poxa, deixa eu ver a Patrícia, deixa eu conhecer ela melhor. Não. Eu quero ter alguém para tampar um buraco aqui, né? E qualquer pessoa serve, né? Então, aí eu falei, nossa, coisa estranha, né? Sim, sabe? Aí, isso era com um, isso era com o outro, né? Aí eu lembro que um veio perguntar para mim, ele falou lá uma situação, né? E eu respondi para ele. Ele perguntou, eu dei a resposta, né? E ele achou um absurdo a minha resposta, começou a querer bater boca comigo. Eu fiquei lendo aquilo, eu falei, gente, o cara nem me conhece, sabe? É a mesma coisa assim, você fuma? Eu não fumo, não gosto de cigarro, tá? Não fumo, né? Não quero me relacionar com alguém que fume, né? Não gostaria disso. Porque é um absurdo. E nem começou a bater boca, sabe? Não era o caso de um cigarro, tá? Era uma outra situação. Mas assim, começou a bater boca. Eu falei, gente, cara louco. Né? Eu pensei, pessoa sem noção, entende? Eu não sou obrigada, sabe? Não sou obrigada, né? Eu coloco lá no que eu tenho interesse, o que eu não tenho, né? Eu tenho algumas preferências, outras não, enfim, né? E o cara também deve ter as preferências dele numa mulher, no que ele espera ou não, e tá tudo bem, né? Talvez eu não me enquadre naquilo e ok, né? Tá tudo certo. E ele começou, eu falei, gente, assim, sabe? Cara meio sem noção. Então aí eu conversava com um, conversava com outro, não davam continuidade. Eu também acho assim, faltava muito, né, de conteúdo, de aprofundar nos assuntos, de marcar alguma coisa, ter essa iniciativa, né? E aí, nós mulheres, né, nós temos aquela questão da energia feminina e por conta do mundo, né, organizacional, do trabalho, às vezes a gente fica com uma energia um pouco mais masculina e a gente começa, né, a querer se melhorar, se autoconhecer e começa a perceber que a gente tem que trabalhar a energia feminina, né, mais em nós mulheres, né, o nosso jeito de falar.
independentemente da função que você ocupa. Então você começa a querer trabalhar mais isso, né? E aí você se depara no aplicativo de relacionamento que você tá querendo trabalhar a sua energia, né? Energia feminina, energia yin, que a gente fala. Só que o cara não tem energia masculina, sabe? Ele não se coloca ali no sentido de cortejar, né? Às vezes outros homens podem pensar, poxa, mas por que você não puxa o assunto? Mas é ele que tem que cortejar, né? Sabe? É assim que eu entendo, né? Tem aquele match, né? Você dá o coração, ele te deu um coração, você deu um coração, deu match. Né? Aí eu até mandava uma mensagem, oi, tudo bem, né? Depois que dava match, se era no caso, ele já tinha feito isso antes, eu fiz depois e apareceu pra mim, né? Deu match. Mandava uma mensagem, oi, tudo bem? Só que assim, olha, eu tô aqui, né? Eu apareci. Então era uma forma de eu falar, olha, estou aqui, te vi, né? E aí deixar você ver o homem desenvolver, né, aquela conversa. E não, né? Eu falei, gente, sabe? Eu não quero ter que ficar eu puxando assunto o tempo todo, eu tendo que, sabe? Não é isso, né? Eu quero ser conquistada, eu quero ser cortejada. Então, você não vê esse esforço, né? Talvez até pelo fato de falar com muitas mulheres e muitas mulheres também tomarem iniciativa. Então, o que acontece? É esforço mínimo, né? Isso que eu penso que tem acontecido hoje. Enfim, a gente é tema de uma outra live. Eu não quero me ater a essa questão, tá? E aí, sabe, a pessoa deixava você falando sozinha. Eu falei, poxa, nada a ver, né? Perguntando, né? Uma das primeiras perguntas é, você mora sozinha? Então, assim, eu falei, poxa, esse cara nem me conhece direito, né? Já tá perguntando se eu moro sozinha, se eu não moro. Eu acho algumas coisas tão, assim, íntimas, né? E eu acho tão invasivas, né? Eu acho que a conversa não tinha chegado a um ponto desse, né? Entende? Tem que se desenvolver uma conversa, né? Oi, tudo bem? Tudo, vamos conversando. Poxa, o que você gosta de fazer, né? O que você pensa pra vida? Qual que é o seu objetivo, né? Quais são os seus planos? Eu acho legal isso, né? São coisas interessantes pra você ver o que a pessoa pensa ou não, né? Pode perguntar depois de um tempo, mas assim, oi, tudo bem? Tudo. Ah, quantos anos você tem? Você trabalha com o quê? Você mora sozinha? Sabe, entrevista de emprego. A pessoa não deu ela nem desenvolveu uma conversa. Juro, gente, já aconteceu. E você que também tá em aplicativo, já esteve em aplicativo, pode colocar nos comentários se não aconteceu com você ou com alguém que você conheça. Algo muito assim, sabe? Eu olhei, eu falei, tipo, uma pergunta atrás da outra. Eu falei, gente, oi? Sabe? Sem noção, entende? E aí começa a me irritar aquilo, né? E aí você tá conversando com um, outro já chama pra conversar. Aí já outro já chama pra conversar. Sabe? E aí ficam umas coisas assim que eu falo, nossa, meu Deus, né? Meu Deus. Aí você vê a foto no perfil uma coisa, aí você pergunta se tem rede social, a pessoa passa a rede social, você entra na rede social, a foto atualizada é uma pessoa totalmente diferente da foto que tá no aplicativo de relacionamento. Enfim, né? E isso começou realmente a me incomodar. E aí eu acabei saindo, né? Isso não é pra mim. Eu falei, realmente, definitivamente, isso não é pra mim. E o que eu percebo, né, dessa questão de aplicativo de relacionamento? Eu percebo o seguinte. Hoje, infelizmente, muitas pessoas que estão ali num aplicativo de relacionamento, não generalizar, tá? Mas muitos que estão ali é porque eles querem algo eventual, né? Então, eles não querem um relacionamento. Muitos, tá? É assim, sábado tá aí, não tenho ninguém pra sair. Então, eu vou entrar lá, né? E aí, ele começa a conversar com a menina, marca de ir pra casa dela, ou ela pra casa dele, já marca de jantar, e do jantar já vai pra um hotel, né? Então, é o esforço mínimo, né? E aí é o tal negócio. Desculpa, né, falar isso, se vai parecer até ofensivo, mas assim, compensa, né? Compensa pro cara, se ele tem esse objetivo, né? Se a mulher também tá na mesma pegada, ok, beleza. Porque o que ele pensa, né? Sim, fazer uma conta básica. Se ele hoje, ele for às vezes, eu vou contratar, sei lá, uma garota de programa, eu vou dispor de X, né? Ele não precisa, né? Porque às vezes ele conversa com a menina, ele começa a conversar com ela, ela já chama pra ir na casa dela. Então aí ele fala, poxa, às vezes ela vai fazer um jantar pra mim, né? Eu vou dormir com ela, então não vou ter custo nenhum, a não ser o combustível, o Uber, né?
Então, assim, ele coloca no papel, ele fala, pra que eu vou, né, contratar uma garota de programa, né? Então, eu vou lá no aplicativo, né, de relacionamento. Infelizmente, essa é a realidade de muitos,